solução liberal para isso, ela foi publicada de uma forma bem clara num jornal chamado Independence Review, em 1997, um artigo chamado The Curb Rights, ou seja, o direito pelo meio-fio. Nesse artigo, esses pesquisadores, eles veem que vai ser muito bom para a sociedade se você, por exemplo, abrir alguns... Por exemplo, qual que é o problema de transporte? Por que é tão caro um transporte público? Porque hoje nas cidades nós temos um movimento chamado movimento pendular. Ou seja, você tem um movimento muito grande no horário de rush, na hora de manhã, que o pessoal está indo para o trabalho, e no final do dia, quando o pessoal está indo embora. Né? Brasileiro gosta de ir lá para a França, andar no metrô e falar assim, o metrô daqui é muito melhor que o de São Paulo. Claro, você é turista, você não pega ônibus no horário do rush. Vai pegar metrô de Paris, vai pegar metrô em Tóquio, no horário que o pessoal está indo para o trabalho. Você não consegue entrar muito lotado. Então, existe um limite. Então, você precisa o quê? Você precisa descentralizar isso. E como é que você descentraliza? E não estou querendo dizer que é para acabar com o metrô. Não, a cidade precisa do metrô, mas precisa de coisas para apoiar, para dividir esse meio-fio, para dividir esse espaço na rua, para poder conseguir atender a demanda. De repente, fica até melhor para a empresa, porque a empresa não precisa colocar tanto ônibus no horário de rush, porque você tem 2 horários que tem muito movimento, mas o resto do dia os ônibus ficam tudo parado. Não sei quem é daqui está assistindo que mora em Brasília, quando você passa assim meio-dia perto de alguns locais, você vê mais de 100 ônibus parados. Por quê? Porque eles estão esperando o horário de rush começar. Aquele capital precisou ser investido e ele está parado. Por isso que é muito caro. Então, se você reduz a demanda e distribui a demanda, por exemplo, no horário de rush, você facilita com que até a operação de metrô e de linhas de ônibus fiquem mais aliviadas e a própria empresa não precisa fazer tanto investimento de capital. Melhora para todo mundo. Só não melhora para o cara que faz rent-senk, porque ele usa esse fluxo muito grande, mostrar as pessoas na televisão desesperadas precisando pegar ônibus. O cara que pratica rent-senk vai falar o quê? Olha, governo, você tem que dar mais dinheiro para poder comprar mais ônibus para conseguir atender a sua população. E no final das contas a gente sabe que não vai atender a população. Como é que se resolve, então, essa solução para melhorar a questão de distribuir melhor essas linhas? Existe os microtransportes. Até uma pessoa muito interessante no Brasil, que está fazendo uma discussão muito boa no Brasil, é o Anthony Link, que ele está trazendo um aplicativo chamado Bora, para fazer o quê? Transportes via demanda no aplicativo, igual o Uber. O próprio Uber é um tipo de microtransporte, que alivia ali o ônibus. Você divide o carro ali, né? O Uber, tem gente criticando o Uber, falando que o Uber está colocando mais carro na rua, e isso não é verdade. A gente sabe que o Uber busca pessoas que têm carro para ela melhorar o uso do carro dela, no horário extra ali, pegar e usar o Uber. Não é, a grande maioria das pessoas que oferecem serviço de Uber, nem todo mundo é exclusivo, então não é uma profissão, mas ajuda a aliviar o trânsito, ajuda a aliviar os serviços públicos de transporte. E o Bora vai fazer o quê? Pegar ônibus pequenos, micro-ônibus e fazer micro-rotas. Então vai dar uma penetração maior dessas linhas dentro da cidade, para de repente esse ônibusinho poder te levar de porta de casa até a porta do serviço. Porque nós temos tecnologia para fazer isso. Acabou, nós não estamos mais no século XIX que a gente não consegue entender como é que o indivíduo se comporta. E o objetivo nosso é o quê? É atender os indivíduos, as demandas dos indivíduos. Então a tecnologia está aí para ajudar. Outra coisa que a gente pode falar é o seguinte: a gente pode pensar em formas inteligentes de melhorar a sustentabilidade econômica e financeira do sistema de transporte. Por exemplo, no metrô de São Paulo, nós temos esse gráfico aqui que mostra ao longo do tempo o uso, por exemplo, das estações. Tem aquele espaço lá, a estação de metrô começou a ganhar dinheiro alugando para lojas, tem lojinha, né? Em São Paulo tem muita lojinha de souvenir, né? Ali, quando você entra na Sé ali, tem as lojinhas que vendem as canequinhas, eu amo São Paulo, tal. Aquela grana ali, daquele aluguel, daquele lugar, entra para a conta da empresa que mantém o sistema de transporte e alivia para ter uma dependência menor do dinheiro de imposto, do dinheiro de subsídio. E isso é muito bom, é uma forma inteligente de se fazer. Só que ainda é pouco, ainda é muito pouco. E eu posso contar qual que é o problema? Existe uma legislação que proíbe que a receita que não é de tarifa seja maior do que a outra tarifa. Porque as pessoas, por exemplo,
por exemplo, não poder focar mais na lojinha do que no metrô. Olha que ideia burra da legislação. Claro que o cara vai focar no metrô, porque não adianta ter uma boa lojinha vendendo muito bem se o metrô estiver ruim. Então, são produtos que vão se complementar, são produtos complementares. Né? Por mais que está no caminho certo, o metrô de São Paulo, por exemplo, ele consegue arrecadar 7 centavos de dólar por passageiro, que não é de tarifa. O que significa isso? Que a gente dependeu de a menos por pessoa de impostos. E isso é muito bom. A gente está reduzindo a dependência do Estado. Vamos pegar a cidade que tem a melhor eficiência nesse tipo de sistema? Quem tem o melhor uso racional e inteligente de receitas não tarifárias é o metrô de Hong Kong. Eles conseguem 40 centavos de dólar por passageiro em oferecer coisas que não é relacionado ao metrô dentro do metrô. Né? Então, a gente começa a ver que existem exemplos bem-sucedidos no mundo. E a gente vai tentar, a ideia é mostrar essas ideias e tentar aplicá-las nas cidades brasileiras. Tá certo? Porque é o interessante para a gente. Isso me faz questionar justamente o último tabu que eu quero questionar, que é o plano diretor para promover justiça social e desenvolvimento econômico. Olha só, se você promove justiça social, ou seja, você pune as pessoas em detrimento do conjunto, você pune o indivíduo em detrimento, porque ele tem que entender a demanda da sociedade, você não vai conseguir nunca trazer desenvolvimento econômico. E outra coisa, os planos diretores do Brasil, eu vou abrir aqui, vou falar a verdade, é a minha opinião, estão muito ruins, estão muito errados. Eles estão muito mais a serviço. Para que serve o plano diretor? Se você olhar lá no artigo 39, lá do Estatuto das Cidades, o objetivo do plano diretor é fazer com que a cidade cresça de forma ordenada. Será que um burocrata dentro do escritório da Secretaria de Engenharia de Tráfego, ele consegue imaginar todas as possibilidades de movimento que você quer fazer dentro da cidade? Será que ele consegue ordenar a sua vida? Né? Será que a ideia realmente... A ideia do plano diretor, ela vai justamente contra toda a ideia da liberdade. Né? Adriano, então você acha que se não pode ter plano diretor, vai virar uma bagunça a cidade. Aí eu te faço uma pergunta, não já está uma bagunça a cidade com o plano diretor? E por que disso? Porque, por incrível que pareça, o plano diretor pune os mais pobres. Porque quem tem dinheiro vai lá e faz o rent sank e suborna o burocrata para liberar o uso do solo porque ele quer, na área que ele quer. O pobre não tem essa possibilidade. O plano diretor proíbe as pessoas de participarem da cidade. É por isso que as cidades brasileiras crescem de uma forma, tem um estudo muito importante, né, até virou um livro muito premiado, chamado UBS Brasileira, que é uma tese de doutorado do professor Valério Medeiros, da UNB, onde ele mostra como é que é a cara das cidades brasileiras. As cidades brasileiras, elas são ela é muito fragmentada, é muito segmentada. Você com certeza conhece um monte de loteamento na sua cidade que está crescendo lá longe. Né? Isso faz o quê? Com que o custo de transporte seja muito alto, porque é muitos quilômetros para rodar. Né? A gente está criando planos diretores para levar as pessoas para longe da cidade, expulsando as pessoas da cidade. Né? Cria uns loteamentos malucos lá no fim do mundo. Né? E quer que tenha transporte público para esse pessoal. É caríssimo trazer esse pessoal para cá. Adriano, você é contra o pobre? Não, eu sou a favor do pobre, que o pobre tem que estar dentro da cidade. Nós temos que melhorar o uso do solo da cidade e dar mais liberdade para que haja inteligência no uso do solo. Vamos lá, vamos mostrar na vida real. Olha Hong Kong aqui. Hong Kong é o seguinte, deixa eu dar um zoomzinho aqui. Esses pontinhos vermelhos é a estação de metrô de Hong Kong. Tá? As linhas de metrô é tudo subterrâneo, tá aqui, belezinha. Vejam onde que está a estação de metrô de Hong Kong. Essa estação de metrô não dá para ver a altura dos prédios, mas olha o tamanho da sombra do prédio. Eles fizeram uma estação de metrô onde tem muita concentração. Então, eles fizeram uma boa combinação de uso de solo e transporte. Né? No Brasil, a gente cria Secretaria de Planejamento, Secretaria de Engenharia de Tráfego, e esse pessoal não conversa e os projetos saem tudo desencontrado. Olha aqui como é que eles fizeram um negócio bacana. Colocou a estação de metrô onde tem muita gente. Aqui essa outra estação, aqui é porque a altura não dá para ver, mas é 2 complexos de prédios comerciais gigantes. Então, a pessoa em Hong Kong anda pouco e a estação de metrô tem centros comerciais. Então, você tem muita renda nessa estação de metrô. Olha aqui essa outra estação de metrô, o tamanho do prédio, o uso do solo incrível que está em cima da estação de metrô.
E aí surge uma coisa importante que é feita no mundo todo, menos no Brasil. O Brasil usa o IPTU, né, que é um imposto que quando o prefeito está no vermelho, ele fala assim, ó, tem que rever o plano diretor. E aí ele mexe no plano diretor e só aumenta imposto. Eu nunca vi plano diretor reduzir imposto. Só aumenta imposto para a galera. Então o que acontece? Nós temos um IPTU, que é um imposto que não diz a realidade do que você está tendo de serviço público, né? Hong Kong, o que ele fez? Ele faz a estação de metrô, onde tem muita concentração de prédios. O que faz? Faz uma valorização imobiliária muito grande. Ele faz com que o valor do bem aumente o preço do imóvel, e com isso ele não precisa aumentar IPTU. Então a pessoa, na verdade, ela está pagando pela melhoria do sistema, e não como nós temos hoje. A gente paga para cobrir um sistema que não funciona, né? E o nome desse mecanismo é Land Value Capture, que seria a captura de valor do uso da propriedade. Então Hong Kong é muito inteligente. Vamos comparar aqui agora com uma cidade brasileira. Olha aqui. Isso aqui é Brasília, gente. Olha aqui a estação de metrô. A estação de metrô está aqui. Aí você tem um terrão danado. Aí você tem a rodoviária interestadual. Aí você tem um terrão aqui que dá um suador danado aqui de Padedel. Tem um outro supermercado. Aqui você tem um shopping center. Aqui você tem um Carrefour. Será que a gente consegue... Vamos imaginar que você fala assim, vamos pegar essa ideia do Adriano e colocar lojas aqui nessa estação de metrô. Será que alguém vai para alguma coisa aqui? Meu, você tem um shopping, você tem Carrefour, você tem rodoviária. O certo era ter feito como foi feito em Hong Kong, integrar tudo. Fazer tudo junto no local, que você aumenta o uso do solo. Né? Brasília, existe um grande tabu de Brasília, falando que é uma cidade planejada, porque tem muito espaço para construir. Mas tem muito espaço vazio, isso atrapalha as pessoas a se locomoverem, isso faz com que o custo de locomoção seja alto, o custo do sistema de transporte seja alto. É por isso que até hoje não conseguiu terminar o VLT de Brasília. Vamos pegar aqui uma cidade agora que eu visitei, foi muito bacana, eu estive em Lisboa um tempo atrás, e tem uma estação de metrô que eu achei muito bacana, que é essa estação São Sebastião, que ela é muito grande, terrâneo, e aqui tem um prédio, esse prédio aqui, lembra da Mesbla aqui no Brasil? Mesbla, Mapping, que tinha de tudo, desde de balinha até lancha, motor de polpa, foguete espacial, estranho, tudo. Então, tinha tudo. Aqui é o Indeco, e ele é um prédio de 7 andares, com 4 subsolos, com lojas de departamento. Então, você tem um muito inteligente, e veja até a diferença da configuração da cidade, ela é uma cidade mais compacta. Se é uma cidade mais compacta, as pessoas estão mais perto, até a ideia de fazer ciclovia fica mais viável, você fazer ciclovia, você incentivar as pessoas a andar a pé. Vai mandar alguém andar a pé em Brasília, meu amigo? Você tem que sair da Asa Sul e ir para a Asa Norte, tá maluco, impossível, você gasta o dia todo e o solão brabo, maluco, não dá. Olha aqui uma outra cidade brasileira. Essa aqui eu queria que alguém me falasse, depois alguém puder entrar em contato comigo, alguém seja de Recife, que eu não entendi esse metrô aqui não. A estação do metrô é chamada Estação Shopping, tá aqui, ó. Só que o shopping tá aqui, velho, tá do outro lado, pô, tá longe pra caraca, né? E é um metrô de superfície. Veja que aqui atrapalha a mobilidade das pessoas. O cara, para atravessar aqui, precisa de uma passarela. Nem sei se tem, ó, na imagem não dá para ver se tem uma passarela. Tem outro terminal, então parece que a pessoa só consegue atravessar desse lado de cá para o lado de cá da cidade se ele passar dentro da estação. Então, ficou muito ruim esse metrô aqui, cara. Ficou impossibilitando as pessoas agirem de forma inteligente dentro da cidade, as pessoas se relacionarem e fazer com que haja desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico é a relação entre as pessoas, né? O Hofbauer, no livro dele, Economics Controversies, ele começa um capítulo falando isso. Estudar economia não é estudar moeda, não é estudar câmbio, não é estudar importação e exportação. A gente estuda na economia pessoas, como as pessoas se relacionam. Então, economicamente, os metrôs do Brasil, os investimentos feitos em mobilidade no Brasil, eles estão trabalhando contra as pessoas, né? Isso é muito ruim. Resumindo, então, a ideia. Não existe um modelo ideal. Então, não adianta você cair no conto vigário de falar assim, a solução para a minha cidade é metrô. Não adianta. Se fizer do jeito errado, vai dar merda, vai dar errado. Todo modelo de transporte de massa se esgota. Não é só falar, nós temos que aumentar e tirar o ônibus e pôr o metrô. Não adianta, daqui a um tempo esse metrô esgota. Nós temos que pensar em possibilidades de algo a mais além do metrô, além do BRT, além do VLT. Não é depender em um único modal, porque ele, além de ter um custo muito alto, ele vai atrapalhar, às vezes, a interação das pessoas dentro da cidade.
Precisamos de cidades mais compactas. Como eu disse, você pega Tóquio, é uma cidade extremamente compacta. Eles refizeram o uso de solo, deram uma flexibilidade de uso de solo para você melhorar o uso do solo, ter mais coisas em um determinado terreno, para você compactar as pessoas ali dentro. Claro que o objetivo deles é porque eles têm pouca terra no Japão. No nosso caso, como a gente tem muita, a gente vai esparramando a cidade. Não é isso, a gente tem que fazer com que a cidade seja mais concentrada para dar mais viabilidade econômica, porque você quer fazer de transporte até desenvolvimento econômico para aquela cidade. Nós temos que rever urgentemente o modelo de PTU e adotar, se possível, a gente buscar um modelo de Land Value Capture, que é usado em Hong Kong, é usado em Londres, é usado em uma série de cidades, a Polônia usa em muitas cidades o Land Value Capture. Então, não é falta de possibilidades. Washington, então, muitas cidades usam isso para não ter que aumentar imposto, certo? O imposto ele vai aumentar porque houve um aumento da valorização daquele imóvel. Então, um pedaço daquele imposto aumentou porque está melhor. Aí, realmente, né, a gente vai falar do jeito liberal, né? A gente fala lá que imposto é roubo. Se você tem uma oferta boa de serviço público, então você está pagando por um serviço que te é entregue. Então, aquele não é roubo. O problema é que no Brasil a gente paga o imposto e não tem nada de volta, né? E outra coisa, não adianta a gente vir com essa história maluca de cidade inteligente. Vamos pensar em cidade inteligente. Vamos planejar a cidade inteligente, né? Um dos livros mais interessantes que eu já li sobre caminho de pedestres nas cidades, que é um livro chamado The Walkable City, a cidade para caminhantes, né? Ele diz lá no capítulo, a primeira coisa que a gente tem que fazer para resolver o problema da cidade, para resolver o problema é matar os engenheiros de tráfego, porque eles pensam na cidade da cabeça deles, não na cabeça das pessoas. Então nós temos que pensar em modelos que valorizem os indivíduos, isso é possível, existem métodos hoje onde você olha para a cidade a partir da visão dos indivíduos, para eles agirem de forma mais criativa, de uma forma mais inteligente e empreendedora dentro da cidade. Um burocrata pode muito bem matar uma possibilidade de desenvolvimento na cidade, simplesmente com uma canetada decidindo se ali pode pôr uma escola ou se ali pode pôr um prédio comercial. Né? Nós temos que entender que a economia é dinâmica, isso não pode acontecer mais. O Brasil não pode mais viver esse retrocesso. Tá joia? Estou terminando, vou fazer um momento merchan, que eu falei para o Fábio que eu ia fazer mesmo. O Instituto Liberdade e Justiça, nós estamos, como eu disse, nosso centro de pesquisa já está com um produto novo para lançar no mercado, que é um livro chamado Transportes e Liberalismo. Nós reunimos pessoas que entendem de várias áreas do transporte, da área hidroviária, ferroviária, da mobilidade urbana, né? E estamos fazendo esse livro e nós precisamos da sua ajuda. Nós precisamos que você vá lá no Kikante, lá nesse link aqui, ó, kikante.com.br, campanhas pré-venda livro Instituto Liberdade e Justiça, e dê uma força para a gente conseguir bater a meta. Tá longe pra caraca e a gente precisa de você. O que você está fazendo pela liberdade? Né? Você está aí na internet, é bacana, tá compartilhando, mas saiba que existe forma da gente contribuir para a liberdade acontecer de verdade. Porque a pré-venda do nosso livro não é só um livro para você comprar. Lá existe doações que você vai fazer para a gente doar. Você doa, por exemplo, R$45, um livro vai para você e um livro vai para uma universidade. A gente vai fazer doações de livros. É por isso que a gente precisa dessa colaboração das pessoas. Por boa parte dos livros, nós vamos levar para onde tem curso de engenharia de transporte e mostrar a perspectiva liberal para as pessoas. E você tem uma oportunidade de comprar o livro também, para que você possa conhecer também uma perspectiva desse setor que tem muito monopólio, que tem muita intervenção estatal, e a gente pode resolver o problema do transporte com mais liberalismo, com mais liberdade. Gente, obrigado pela atenção de vocês. Valeu.